e a primeira pergunta, 519, é: Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei? E a resposta dos espíritos, né? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Então, vou passar a palavra para que a Jimir comente essa resposta dos espíritos de uma forma mais clara, mais direta e mais objetiva, além do que já está, né, Jimir? Perfeito. Mas antes eu quero dar o nosso boa noite à Rosana Braz e também à Francinete Medeiros, que acabou de entrar conosco aí. Obrigado às duas por estarem conosco. Bom, a pergunta já foi respondida. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Por que não compreendem? Justamente pela qualidade, digamos assim, pelo meu nível intelectual, pelo meu nível espiritual. Se eu sou um espírito ainda inferior, um espírito ainda ignorante, eu não tenho condições de absorver tudo ainda. Então, é neste caminhar que Djalma colocou aí na fala dele, onde nós desenvolvemos tudo, o amor, onde nós vamos lidar com essas mazelas morais e separar o bem do mal. Então, a resposta, não é, está bem clara e ele deixou aí enfatizado que um dia todos nós vamos compreender e vamos pisar firmes, caminhando junto com a lei divina. Muito bem. Djalma, o que é que você teria a acrescentar mais nessa pergunta? Eu concordo com o que a Gemira expôs. Nem todos, né? Nem todos a compreendem. Todos podemos conhecer, mas nem todos compreendem. A faixa evolutiva entre as criaturas é uma normalidade, né? Estamos num mundo mais ou menos diferente de entendimento, de compreensão de uns para com os outros. Tem aqueles do pensamento mais tardio, tem aqueles que estão numa faixa ainda em desenvolvimento, não se detêm em pensar tais coisas, outros já buscam compreender, procuram investigar onde estão essas leis. A doutrina espírita vem com uma parcela significativa, dilatando o entendimento da humanidade, e vem mostrar que essas leis, elas estão dentro da própria alma, na partícula que nos constitui o nosso ser. Nós vimos aqui no livro Uronografia, lá do livro Gênesis, Galileu Galilei, professor Argemiro, dizendo a Camille Flammarion, e Kardec botou no livro, né, que a matéria elementar primitiva, o fluido cósmico universal, já continha em si os elementos materiais, fluídicos, da matéria escura, dos mundos e das colônias espirituais, e vitais. A vida já estava na partícula, bem como a força e as leis que regem a criação. É uma determinação de uma mente. E na doutrina espírita a gente vai entender que as partículas elas emergem da mente, da nossa mente e da mente divina, que compõe esse campo eletromagnético de força criadora fantástica. E essas partículas elas emergem da mente do próprio Deus, que André Luiz vai dizer, chamar também um fluido cósmico universal de substância viva da mente de Deus. Não é, professor Gemiro? Quando a gente entender que as leis elas estão dentro do próprio ser, sob o comando da nossa mente, eu compreendendo que o Espírito Divino de Deus me criou e me outorgou esse privilégio de ser um co-criador, meu professor Argemiro, meu professor Matusalém, não é? Ser um co-criador com o meu genitor. Eu penso, eu crio. Eu penso, eu dou forma. Quando a gente desenvolver esse malabarismo mental dessa compreensão, teremos dado um passo e a humanidade junto, um salto quântico extraordinário na direção da luz, do entendimento. Então, eu entendo assim também, como foi colocado. Lendo aqui as entrelinhas, é isso exatamente o que transparece, entendeu, Djalma e Mirim?
Mas eu vi uma psicografia uma vez que dizia assim, não sei o que é que vocês vão achar dessa psicografia. Dizia um tanto de palavras e no final ele dizia assim, no dia em que o homem dominar sentimentos de amor, caridade e compaixão, aí sim eles estarão dando um passo em direção a Deus e passarão a entender cada vez mais a ação de Deus agindo em tudo e em todos. Será que o entendimento dessa lei divina, natural, né, dessas leis, será que não está condicionado, Djalma, à evolução moral do ser? O que é que vocês acham? Sem dúvida, sem dúvida. À medida que o homem avança em moralidade, em sentimento, em compaixão, a sua mente ela vai se expandindo. É uma lei natural, né? Nós atingiremos. É por isso que se diz, né, nesses hinos da doutrina, um dia todos nós seremos anjos, porque faz parte da evolução, do progresso da evolução. Como se foi dito, não foi 100 anos para trás, como não éramos. 100 anos para frente, como não seremos? Né? Nós vamos nessa marcha, professor Chimiro, o que acha? À medida que você vai desenvolvendo a sua inteligência, vai compreendendo melhor o que é o bem e o que é o mal. Então, você segue naturalmente as leis divinas. Outros se esforçam em estudá-la, como ele diz, né, o homem de bem, estuda ela, se dedica a aprender. Outros nem valorizam pela sua inferioridade ainda e compreensão. Pois é, vamos ver a nota do rodapé que ele diz, né? Ele diz assim, a justiça da multiplicidade de encarnações do homem decorre desse princípio, pois a cada nova existência sua inteligência se torna mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bom e o que é mal. Se tudo tivesse de se realizar numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem diariamente embrutecidos na selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles dependa o próprio esclarecimento? Então, ele nem vem só explicar o entendimento da lei, né, como também vem falar da reencarnação, da importância da reencarnação no espírito humano, né, a oportunidade que se tem de cada vez aprender. E a gente tem observado também isso, Agimiro e Djalma, não sei se vocês vão concordar, pelo menos nesse livro dos Espíritos aí, eu já devo ter visto aí umas 10, 12 ou 15 vezes estudado ele, em grupos e tal, e todas as vezes que a gente estuda, né, a gente aprende uma coisa diferente. Vocês já perceberam isso? É justamente o decorrência. É justamente uma decorrência da dilatação do entendimento. Vai se dilatando. Hoje mesmo eu estava conversando com minha menina. Nós estávamos estudando, nós estávamos lendo o Evangelho, e eu disse, mas que coisa, eu passei, já li isso aqui tantas vezes e não observei isso. Veja, me chamou a atenção a frase que estava lá. Eu disse, rapaz, que coisa, que vem explicar isso, né? A gente lê, mas tem um momento que você tem olhos de ver. Jesus diz, para quem tem olhos de ver, e eu estou vendo, mas eu não tenho olhos de alcançar, o entendimento de alcançar aquela verdade profunda da qual ele está falando, não é? Isso representa bem isso, né, Agimiro? Exatamente. Isso prova que você, de tanto estudar, você está enxergando mais profundamente o que realmente aquele texto traduz. Porque, a princípio de uma leitura simples, você entende da sua maneira e da sua pequenez de consciência. Mas, à medida que você dilata esse conhecimento, como o Djalma falou, você vai vendo com outros olhos e vai enxergando com mais profundidade o que aquilo realmente quer dizer.
Participe do segundo encontro dos Amigos do Bem da TV Chico Xavier, de 17 a 28 de fevereiro e 1º a 3 de março de 2025, com o tema central Espiritismo hoje e para o planeta de regeneração, Caminho sem volta, com participação de palestrantes nacionais e internacionais, evento online gratuito com transmissão ao vivo pelo YouTube da TV Chico Xavier.